Você que acabou de assistir o Jogo do Brasil e você vem aqui acompanhar o nosso programa, a gente vai contemplar você com algumas análises muito profundas e técnicas sobre a questão do Jogo do Brasil, porque a gente é especialista em futebol. E outro assunto que a gente é especialista também é em silenciar o celular e também conseguir falar sobre a questão de política. Então, entre aqui no programa Tudo Online, participe e acompanhe, que a gente vai poder falar de muita coisa interessante pra você. E olha, a gente tá aqui de verde e amarelo, muita gente deve estar perguntando por que nós estamos. Na verdade eu tô de amarelo e azul, né? É porque a gente diz o seguinte: nós torcemos para a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, mas nós somos os brasileiros que somos mais torcedores do Brasil do que propriamente da seleção. A seleção, na verdade, é um time, né? Um time importante, mas a situação do Brasil para nós é muito mais importante do que a Copa do Mundo, e a gente está muito preocupado com a situação do Brasil hoje. Quero passar a palavra aqui, dando boas-vindas para ela, que mais uma vez veio aqui nesse programa especial de final de mês, a Andressa Marques. Muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Tudo Night. Muito obrigada. Boa noite, William. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão aí nos escutando, nos assistindo. E estou muito feliz hoje porque finalmente alguma coisa para nos alegrarmos, né? Que gol lindo que foi aquele. Tô torcendo, gente. Não entendo nada de futebol, mas eu tô amando essa Copa. Legal, né? Bom, pelo menos alguma coisa boa pra gente poder comentar. Boa noite, Marcelo. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Eu agradeço. Eu sou a Marina Silva do futebol. Acompanho de futebol de 4 em 4 anos, porque eu realmente gosto muito de Copa do Mundo. Mas no dia a dia eu não sei nada de futebol. Mas eu achei que o Brasil estreou de uma forma surpreendente. Não deu chance nenhuma. Eu não sei não, tá pintando, acho que o campeão. Esses 11 que estão no campo, a gente aplaude. O que a gente não aplaude são os 11 do STF. Esse daí a gente... cartão vermelho pra eles. Na verdade, 2 ali a gente até, né? Um mais ou menos, outro a gente aplaude, mas a grande maioria. Mas eu vou falar um negócio pra você. Até esses daí tô com algumas ressalvas. Mas eu acredito que eles também estão num ninho de cobra. Não dá pra ficar cobrando tudo 100% também. Então acho que precisa ter uma certa cautela. Né? Você tá no ninho de cobra, você não vai colocar as manguinhas de fora. Eu tava pensando se a gente ia começar com leveza ou um pouquinho mais pesado o programa de hoje. Porque todo mundo, eu vi muita gente na rua contente com a questão da Copa. Eu espero que as pessoas saibam dosar, saber que nós estamos vivendo um momento difícil, muito complicado. Mas aí o Marcelo já entrou nessa questão, então vamos falar sobre o tema mais pesado. Eu tô muito preocupado com o Brasil, mais preocupado do que normalmente eu costumo estar. E por que eu estou preocupado? Porque não basta dizer que nós não vivemos mais um Estado de Direito. Isso já é um fato, isso já é uma questão consumada. Então você que está nos ouvindo aqui, a gente sempre diz para você, o Brasil hoje não é mais um Estado de Direito. Não é um Estado que as leis são respeitadas, não é. O Brasil hoje, eu arrisco dizer, eu falo metaforicamente, a gente teve um golpe de Estado. O Brasil hoje vive um golpe de Estado e é um Estado de exceção. Então, as autoridades hoje constituídas, eu digo em especial os ministros do Supremo hoje, elas estão ilegitimamente exercendo suas funções. Então nós não temos mais autoridades legítimas fazendo suas funções. Por quê? Porque um juiz, ele tem a sua legitimidade baseada na lei. A partir do momento que ele descumpre a lei e ele passa a tomar medidas que são ilegais e em desrespeito às bases estruturais do Estado de Direito, a gente deixa de estar no Estado de Direito. E se você olhar ponto por ponto do que significa viver numa ditadura ou viver no Estado de Direito, hoje o Brasil já tem condições para se falar tecnicamente que já é uma ditadura. A gente vai falar sobre isso, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre esse processo que foi aberto pelo partido, o PL, o Partido Liberal, foi uma das mais absurdas, com trejeitos de sarcasmo, exatamente. Bom, você já entendeu. Você quer comentar um pouquinho sobre o assunto, Andressa? Olha, é inacreditável. A gente não acredita. Eu sou uma pessoa que acredito muito na parte boa das pessoas, sabe? Eu sempre acho que alguém pode... Por mais que o caráter dela seja ruim ou complicado, eu sempre acredito, sabe, que aquela pessoa ela pode me surpreender positivamente, melhorar, né? Mas assim, nesse caso aí do Alexandre de Moraes, eu fico surpresa como ele consegue se superar a cada dia. Né? Ele tá parecendo um vilão da Marvel, né? Ele tá parecendo Thanos.
Ele quer de todas as formas destruir a nossa nação, né? Ele não se contenta. Então, assim, isso que está acontecendo, para mim, está sendo inesperado. O quê? Né? Esse processo que o PL está fazendo, eu não esperava. Eu estava indo para a rua, eu estava indo nas manifestações sem esperar nada, não estava achando que fosse acontecer alguma coisa nem nada. Muito diferente de alguns colegas meus que ficavam tentando especular alguma coisa ou tentar imaginar alguma coisa que iria acontecer, e áudios e mais áudios de invenções, de histórias mirabolantes, né, que as pessoas começaram a fantasiar na cabeça delas. Eu me limitei, né, nesse tempo esse tempo, né, que desde que o Lula ganhou, eu me limitei a fazer a minha parte, a acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa. E eu me limito a dizer que eu não sei mesmo o que pode acontecer. Mas uma coisa eu sei, que algo pode acontecer ainda, e algumas coisas estão acontecendo de fato. Não são suficientes para anular tudo o que aconteceu, não, o que tem acontecido, né, o Exército falando, o PL fazendo, dando meio que uma intimação ali, né, pro Alexandre de Moraes fazer alguma coisa com relação às fraudes que foram encontradas. Bom, isso está sendo um pouco inesperado para mim. Eu não esperava, né, que essas coisas fossem acontecer, porém, eu também acho que essas coisas não serão suficientes para que aconteça alguma coisa de fato. Então, por exemplo, o que o PL está fazendo, o que o Exército, as notas que o Exército mandou, eu não acho que nada disso é suficiente para resolver o problema. Qual é o problema, né? Para quem está perdido aí, não sei, às vezes alguém está perdido aí. O que está acontecendo? Nós tivemos uma campanha injusta, nós comentamos aqui diversas vezes, né? Houve problemas nas inferências das rádios, houve muita injustiça. O Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro fazer campanha, censurou muitas pessoas, derrubou redes sociais, censurou. Então, foi um problema desde a campanha. E na eleição em si, houve fraudes. Isso está comprovado, isso já está provado, isso foi investigado, isso já está provado. Né? Teve aquele vídeo do argentino, teve também outros estudos que mostram o que aconteceu, né? E realmente é um problema, né? Porque foi injusto, e a gente que é brasileiro honesto, a gente não aceita a injustiça, a gente não concorda com a injustiça. Se fosse eleito, né, se a esquerda fosse eleita de uma forma honesta, justa, se a campanha tivesse sido justa, se as urnas não tivessem tido nenhum problema, se tivesse tudo certinho, a gente teria que aceitar, e assim, a gente poderia até protestar, falando, não quero comunismo, no máximo, mas assim, não teria muito o que fazer. Agora, aconteceu mesmo, realmente aconteceram problemas, e a coisa está avançando. Eu não sei vocês, a opinião de vocês, mas eu tenho visto que a coisa está avançando, e na minha opinião, eles estão fazendo algo que é, assim, preciso fazer. Não que isso vai dar resultado, mas precisa ser feito. Isso que eles estão fazendo precisa ser feito. Eles vão ser vítimas de zombaria, obviamente, porque o Alexandre de Moraes ele nunca vai aceitar uma coisa dessa de bom grado. Ele foi sarcástico, né? Pegou lá o pedido do Partido Liberal e fez um sarcasmo, pediu para que o PL pagasse uma multa de 22 milhões, né? Porque o número do partido é 22. E, bom, as coisas estão sendo feitas de uma maneira tranquila. Agora, se a coisa avançar, porque não vai acontecer nada de forma assim
tranquila, porque o Alexandre de Moraes não vai aceitar, aí se vai acontecer alguma coisa mais drástica, aí eu já não sei, me limito a dizer, não sei. As pessoas me perguntam, pastora, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu me limito a dizer, pela primeira vez, eu não sei. Marcelo, a gente está vivendo um período muito grave, mas muito grave mesmo. Isso que a Andressa colocou faz todo sentido. A gente olha para a situação do Brasil hoje, a gente enxerga que há muito tempo o Supremo tem avançado categoricamente sobre os pilares do nosso Estado de Direito. Ele tem avançado sobre... Começou legislando, né? Depois eles avançaram criando crime através de um julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Mesmo o artigo 1º do Código Penal dizendo que não há crime sem lei anterior prevendo. O Barroso não teve nenhum constrangimento de ir lá no Congresso fazer lobby contra a possibilidade da criação de uma PEC, da aprovação de uma PEC que queria criar auditoria no voto eletrônico. Isso daí, assim, o nível o nível de passar da linha, né? O nível de extrapolar, o nível de testar o limite do que a estrutura permite tem sido absurdo. E como o arbítrio não retrocede, eles começaram a avançar sobre as regras do Estado de Direito, e a imprensa, 97% da imprensa, está calada e batendo palma para esses arbítrios. Eu desafio, não existe um jurista no Brasil que é capaz de defender a legalidade desse tipo de ação. O ministro Alexandre de Moraes, além de ser suspeito, que isso não existe um juiz que tem interesse na causa, poder julgar essas causas como ele está julgando. Mas ele vai lá, inclui o cara no inquérito, que não poderia existir, não dá o direito devido ao processo legal, o inquérito é sigiloso. Eu digo o seguinte, uma das coisas que me veio à cabeça também, sugeriria, essa história da CPI que o Marcel Van Hatten abriu agora, que vocês estão sabendo, conseguiu as assinaturas, já é um início, né, a apurar, embora o ideal seria que fosse feita no Senado. Isso foi uma sugestão que a gente deu aqui no programa, não sei se foram eles que ouviram, mas a gente falou que seria um caminho. Então, tudo está no caminho errado. O Alexandre de Moraes julgou essa ação do PL num tempo muito rápido, recorde, que era impossível analisar 18 minutos. Todos esses documentos. Ele não viu os documentos. E ele puniu quem entrou com a ação como litigante de má-fé, ou seja, está perseguindo politicamente. Então, nós estamos totalmente fora do Estado de Direito. Então, eu digo o seguinte, essas autoridades que lá estão não são mais legítimas porque não estão agindo dentro da lei. E como a Andressa colocou, existem algumas suspeitas, e quando você tem suspeita sobre qualquer coisa, e a questão de você ter suspeita sobre o processo eleitoral, inclusive está garantido na nossa legislação, é um direito da parte poder fazer esse tipo de apuração, dos próprios partidos, enfim. E o que acontece? Essa suspeita está sendo tratada como algo que como se o TSE não tivesse contas a prestar à sociedade brasileira, que é a verdadeira detentora do poder. Então nós estamos vivendo hoje um período de arbítrio mesmo. Você que está nos ouvindo, não tenha dúvida. Hoje o Brasil não é uma democracia. Nós não estamos vivendo um período de democracia. Então eu acho muito pouco o que está sendo feito. Por tamanho das irregularidades, por tamanho dos arbítrios, do tamanho do autoritarismo que está sendo praticado por um único homem que mostrou que já não tem mais nenhum bom senso, nenhum escrúpulo, nenhuma boa vontade e nenhum compromisso com a lei. Então tem que ter limite. E esse limite tem que ser imposto. Precisa dizer, olha, acabou, daqui para trás, meu caro, e vai pagar pelo que já fez. Então, mas é muito importante, tem um ponto muito importante que você colocou e o que a Andressa colocou também. Acontece o seguinte, por que aparentemente as pessoas acham que não está acontecendo nada, mas na verdade está acontecendo tudo. E eu vou explicar o porquê. Todas essas ações que estão acontecendo, a apuração do PL, a live do argentino, tudo isso daí são movimentos que estão acontecendo. Só que é o seguinte, tudo tem que ser no seu devido tempo. Entendeu? Você não teria como entrar com uma ação como o PL entrou antes das eleições finalizarem. Entendeu? Todo mundo já sabia que tinha coisa errada, lógico, todo mundo sabia. A questão das inserções às rádios. Então, tudo assim, está sendo produzido um conglomerado de documentos que, a hora que você pegar o processo inteiro, você vai falar, meu Deus do céu. Tanto teve uma live lá nos Estados Unidos com o Constantino e o Paulo Figueiredo. Só que eu não consegui achar essa live com tradução ainda, porque ela foi toda em inglês. E eles não conseguiram explicar pro pessoal lá o que está acontecendo no Brasil. De tão surreal que está acontecendo. E abordando o aspecto da imprensa, que a imprensa está totalmente calada, né? E nós só estamos passando por
por tudo isso daí, porque a imprensa está calada. Sem dúvida. Se a imprensa fizesse o papel dela, nós não estaríamos passando pelo descalabro que nós estamos passando. E o que acontece? Quando você começa a produzir todos esses efeitos, vai chegar um momento que não tem, aliás, já não tem mais como recuar, tanto é que o Alexandre de Moraes ele já passou de todos os limites. E aí o que acontece? Agora ele só pode dobrar a aposta. É verdade. Então ele não vai, não existe por exemplo, o TSE tem uma suspeita de que o processo tem suspeita sobre o processo eleitoral. Não pode o próprio TSE investigar ele mesmo. Não existe isso. Não existe uma auditoria feita pela própria empresa. Sempre tem que ser uma empresa de fora. Então, assim, ele está com um poder tão absoluto. Mas aí entra uma questão que você falou. Essa questão da CPI na Câmara dos Deputados precisava ter, e o ideal é que fosse no Senado, mas precisava ter algum movimento do Legislativo, que até agora não teve. Muito pelo contrário, o Legislativo ele deu anuência ao Alexandre de Moraes quando permitiu que o Daniel Silveira fosse preso. Porque assim, o inquérito é ilegal tudo, mas ele foi votado na Câmara dos Deputados e os deputados votaram a favor da prisão dele. A prisão do Daniel Silveira. Né, sim, que foi enviado o processo. Foi votado. Aí, o que aconteceu? Uma prisão ilegal. Foi uma prisão ilegal, só que é o seguinte, ela foi para plenário. Sim. E foi votada. 340 deputados votaram a favor. Os próprios deputados votaram contra eles. Então é o seguinte, mas aí, logicamente, que houve um lobby do STF, mas a partir do momento que você permite que um poder se sobreponha ao outro, você é um péssimo representante do Legislativo. Então é por isso que é tão importante as pessoas saberem quem elas votam e cobrarem o voto dessas pessoas depois. Porque ele foi extremamente além do poder dele, foi, mas o Congresso anuiu. O Congresso não teve permitiu. consequência nenhuma. Exato. Aí agora, o que acontece? Agora vai entrar o processo de impeachment, de CPI. Aí o que acontece? É o mesmo Congresso que votou a favor da prisão do... É que o número que precisa para se abrir a CPI é menor, né? É menor. 170 assinaturas. 171 assinaturas. O Marcel Van Hatten já conseguiu até mais. Já conseguiu. Mas você sabe, a vantagem disso é que é o seguinte, a vantagem da CPI, que eu acho que é a grande sacada da questão, que eu queria raciocinar junto com vocês e com os nossos ouvintes também, é que você imagina o seguinte, você acha que... A primeira coisa que, se tiver algum deputado que estiver ouvindo, preste atenção nessa dica. Incluam todos os ministros que deram as decisões nos processos que praticaram abuso de autoridade, determinando ou ratificando prisões ilegais. Então, toda a prática de abuso de autoridade, todos os ministros têm que ser investigados. Ainda que você tenha que investigar o STF como um todo. Façam isso. Não caiam na besteira de colocar apenas o Alexandre de Moraes neste inquérito. Todos os ministros têm que ser investigados, todos aqueles que deram decisões que incorreram em possível caso de abuso de autoridade. Mas você imagina o seguinte, Andressa, se convocar, e aí a CPI tem poder de polícia, ela convoca, não convida, ela intima o Alexandre de Moraes para comparecer lá na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Ele vai comparecer? Nessa Câmara agora? Acho que ele vai sim. Vai dar um embromation lá. Eu não acredito nessa bancada, nessa Câmara que tá aí, gente. Desculpa. Toda vez que vocês falam de Câmara, eu até desanimo, assim. Eu falo, não dá, não vai acontecer. Mas é o que a gente tem, Andressa. É o que a gente tem, mas não vai acontecer. Não tem outra opção. Não tem. Então não vai acontecer nada. Eu não acredito, de verdade, não acredito que essa CPI vai dar em alguma coisa esse ano. Com o próximo Congresso, eu acredito que possa acontecer alguma coisa assim. Há uma esperança, não tenho certeza também, porque quando esse Congresso foi eleito, a gente acreditava nele, né? Também. Só que teve um bando de traíra, né? Traidor da pátria aí, que virou a casaca e agora não servem mais pra nada. Né? Graças a Deus, a maioria também perdeu, né? Porque o povo não é besta, né? Não reelegeu esse bando de traidor aí. E assim, mas de verdade, gente, eu não, infelizmente,
se for para esperar alguma coisa desse ano, desse Congresso... Ah, não, é que não dá nem mais tempo, mas eu digo o seguinte, é simbólico você abrir essa CPI agora. Por quê? Já começa a mostrar que você tem 171, já tem mais de 180 deputados que já começam a perceber que houve extrapolou qualquer limite. E o Kim Kataguiri não assinou, tá, gente? Tá. Uau! Então, aí o que acontece? Quando mudar a legislatura, será necessário que os novos deputados eles ratifiquem a assinatura, porque vou ter que colocar... quem vai ocupar os cargos dentro dessa comissão que vai conduzir os trabalhos serão os novos deputados. Então não vai dar tempo de fazer muita coisa, mas é simbólico nesse sentido. Mas já existe uma ação, né? Já existe um movimento. Mas o que eu gostaria de ver é a convocação do Alexandre de Moraes, tá? Ele não que ele seja o único a constar na CPI, mas eu queria ver a convocação dele. Por quê? Pode ser que aconteça ano que vem. Mas sabe por que eu gostaria de ver a convocação dele? Porque eu tenho certeza absoluta que se ele comparecer, ele sangra. É aquela história do rei Xerxes, sabe? Quando você pega e joga a lança na direção dele e cortou o rosto dele, eles não venceram, os 300 não venceram a batalha naquele momento, mas mostraram para o próprio povo que o rei sangra. Então vai ser a primeira vez que ele vai sangrar, ele vai ter que prestar esclarecimento. Então, se ele for, ele vai sangrar. E se ele não for? Aí que a coisa começa a pegar. Por quê? Porque a CPI tem poder de polícia. Então, neste momento, eles podem dar voz de prisão para o Alexandre de Moraes por não comparecer a uma intimação da... olha só, o meu celular aqui já está gravando o que eu estou falando aqui. Deve ser determinação do Alexandre de Moraes, porque não precisa mais do devido processo. Mas você não pode produzir contra você. Ah, mas no Estado de Direito, né, cara? Nós vivemos no Estado de Direito. Tudo pode acontecer. Hoje não tem mais, cara. O cara rompeu. Por isso que eu digo pro você, a existência desse cara, a manutenção dele lá é um assinte a qualquer Estado, entendeu? Isso não existe em país democrático do mundo. Esse cara já devia estar, preso no devido lugar dele. Então, aí ele não vai. Só que aí é o seguinte, por que da inclusão dos demais ministros nessa CPI também como suspeitos? Daqueles que deram decisões sob suspeição ou decisões que incorreram no tipo penal de abuso de autoridade. Até mesmo o voto da Carmen Lúcia. Sim, mas eu digo de abuso de autoridade. Eu digo de abuso de autoridade, porque existe Quase lá todos ali, hein? existe o tipo penal na lei de abuso de autoridade. E quando você mantém uma prisão, você dá uma ordem de prisão contrariando a lei, você incorreu no crime de abuso de autoridade. Então, é competência do Congresso investigar isso, em especial do Senado, tá? Mas não impede nada que a Câmara ingresse com essa medida e depois mande o processo para o Senado para que o Senado entre com os processos de impeachment. Mas qual que é a vantagem disso? Aí, juiz suspeito vai lá e vai dar um habeas corpus, uma ordem de habeas corpus para o Alexandre de Moraes não comparecer. Manda prender esse juiz que deu essa ordem. Por quê? Porque ele também incorreu no crime de abuso de autoridade. E aí você vai numa fila. Entende? Eu posso fazer uma pergunta Claro. pra você, que você é o nosso advogado? Mas assim, se o Lula, provavelmente o Lula vai assumir em janeiro, né? O que tudo indica, pelo andar da carruagem, porque as coisas estão indo bem devagar. Só se acontecer uma coisa muito revolucionária aí, né? Mas se ele assumir, você acha que não vai ser mais difícil, mesmo com o Congresso lá, lutando pela justiça e tudo mais? Imagina só, o Lula junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário ali, unindo força total. Você acha que eles não conseguem se blindar ao ponto de anular completamente o Congresso? Eu tenho essa dúvida. Olha só, gente, você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, olha o nível do debate que nós estamos propondo aqui, hein? Você vai ter uma oportunidade única. Eu duvido que no ABC a gente tenha uma equipe aqui com essa qualidade, com essa proposta. Andressa, sua observação ela é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre as questões da ciência política. O poder é força, né? Então o poder político é força. Quem tem a força são as Forças Armadas. É claro que o presidente da República ele é o chefe das Forças Armadas. Então ele pode convocá-las ou não convocá-las para fazer a defesa do Estado de Direito. O Lula no poder, obviamente, ele não vai convocar as Forças Armadas e nem vai utilizá-las em favor da defesa da democracia ou dos interesses do país ou do cumprimento da Constituição. Isso não vai acontecer. Só que as Forças Armadas elas não são convocadas apenas pelo pelo Executivo. Elas podem ser convocadas também pelo Poder Legislativo. Só que para isso você precisa do quê? Do chefe do Poder Legislativo. Qual que é a desvantagem enorme de o Lula estar no poder no momento em que isso começar a acontecer? É porque, cara, o Bolsonaro, vou fazer um parênteses aqui, ele é um cara que sempre jogou nas quatro linhas.
Mas um cara que tem a caneta do Poder Executivo não é páreo pra ninguém, entendeu? A caneta do Poder Executivo é pesada demais. Quem sabe usar não consegue, não há páreo no Legislativo nem no Judiciário. Então o que ele consegue fazer? Ele consegue usar a força e a articulação para eleger o presidente do Congresso, no caso do Senado, da Câmara, né? E com isso desarticular as bases que vão fazer esse tipo de ação. Por quê? Porque muita gente da velha política está associada e mantém os seus mandatos com cargos e benefícios que a gente já viu no passado acontecer. Tipo o Maia, que sempre engaveta tudo. Sim, entende? Então isso realmente é uma dificuldade. Mas eu acho o seguinte, que hoje nós temos o povo mobilizado. E o que a gente não pode fazer é deixar isso prorrogar durante muito tempo. Por quê? O poder legislativo é um poder que é sensível à vontade do povo. O Senado menos, porque os senadores têm mandato de 8 anos, mas principalmente a Câmara. A Câmara é muito sensível à opinião das pessoas. Quer comentar, Marcelo? Então, eu acho que é extremamente importante, por isso que eu falo da questão do legislativo, é importantíssimo ele já começar a se movimentar, né? Então, é assim, e no Senado também já está tendo uma pressão enorme para o impeachment de pelo menos um dos ministros, né? Então tem vários, é que o Pachecão está sentando em cima de tudo, mas é extremamente importante já haver essa sinalização no Poder Legislativo, independente se é agora ou se é depois. Mas só pelo fato de começar agora, isso já começa a incomodar. Porque o Legislativo ficou 4 anos parado em relação a ele como um agente fiscalizador do Poder Judiciário. Porque quem é o agente fiscalizador do Poder Judiciário é o Legislativo. Então, mesmo que tardiamente, eu acho que é importante. E aí o que eu acho que as cenas dos próximos capítulos, eu falo a verdade, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer agora para esse final de ano. Mas muita coisa vai acontecer ainda, viu, Andressa? Até dia 1º de janeiro, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Só que assim, são coisas que nunca aconteceram. Então a gente ainda não sabe os desdobramentos disso. Na verdade, nós estamos passando por um momento histórico assim, único, né? De que a gente vai poder contar para nossos filhos e netos. Meu filho particularmente está testemunhando também, né? Faz piadinhas muito engraçadas que eu não posso fazer aqui, mas ele já faz piadinhas com o Xandão. Ele já descobriu que o Lula não é uma boa pessoa, né? Então ele está no caminho certo. Está educando bem. Tô educando bem. Então nós passamos por um momento histórico assim único, né? E os desdobramentos disso daí, eu sinceramente eu não sei. Agora, que vai ter muitas mudanças em termos do processo legislativo, do processo eleitoral, com certeza. Não vamos passar sem alguma mudança drástica em relação a esse daqui. Porque independente do que acontecer, tá provado por A mais B que se houve ou não houve fraude, não consigo testar. Mas que o sistema é extremamente frágil. Não, que tem falhas, que foi exatamente... Agora sim, quem está nos assistindo aqui, vá lá na Constituição Federal, depois que acabar o programa, e digite lá, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Inciso 9 é IX, tá? Então vai lá, 93, inciso 9. Você vai ver o que está escrito lá. O Poder Judiciário deve contas à sociedade e até por isso que as decisões deles são públicas. Então isso é muito importante. Bom, eu queria ouvir de você, Andressa, agora que a gente retorna do intervalo, porque a gente tem... Eu vi um vídeo de um jornalista que está lá no Catar, que está cobrindo a Copa do Mundo da Band, o Luiz Megali. E ele é um fofinho, barbudo? Barbudinho, tem uma vozinha. Não. E ele falando, criticando as manifestações, ele seguindo os chavões, né, das figuras de linguagem, manifestações antidemocráticas, golpistas. Eu queria sentar com um cara desse e perguntar para ele, falar, cara, me diz uma coisa, o que você entende por antidemocrático? Me fala na prática. E aí eu queria entender com ele para ver se ele consegue enxergar o que o Alexandre de Moraes e o Supremo está fazendo, se isso não se enquadra dentro de todo... Você pega, André, eu fiz questão de pegar os livros de direito constitucional que eu tenho, vários livros que eu tenho dessa área, e fui ler a descrição narrativa do que é considerado Estado de Direito e do que é considerado Estado de exceção. Se enquadra tecnicamente. O que o Alexandre de Moraes fez, estou falando de maneira correta, tecnicamente é um golpe de Estado. Não é um exagero, não estou falando isso para fazer discurso político. Não é uma hipérbole. É realmente, tecnicamente, o Alexandre de Moraes deu um golpe de Estado no Brasil.
Mas sabe o que me chamou a atenção? Porque eu olhei no olho desse Luiz Megali e eu sinto que ele tá acreditando naquilo que ele tá repetindo. O que tá acontecendo com essas pessoas, Andressa? Eles não enxergam o palmo à frente do nariz? Eu tenho 2 teorias, né? Eu tenho tido a oportunidade de dialogar com pessoas diferentes de mim, né? Porque eu estava fazendo estágio em escola pública. Então, a maioria dos professores, né, pensam diferente de mim. Então, tem sido bem interessante. E também em outros ambientes eu tenho tido a oportunidade de conversar com outras pessoas que pensam diferente de mim. E me chamou a atenção dois casos. Uma foi uma petista mesmo, uma professora petista, e foi bem interessante a nossa conversa. Eu pude questionar ela de uma forma cordial, pude conversar com ela de uma maneira bem tranquila e tentar entender o universo dela, sabe? Tentar entender a linha de raciocínio dela. E a conclusão que eu chego mesmo é que há uma narrativa, existe uma narrativa hipnótica. Então, assim, é falado aquilo várias vezes na mídia. O Marcelo sempre fala muito da mídia aqui. Sim. A mídia, ela tem um papel fundamental nisso que está acontecendo. É uma questão meio hipnótica mesmo, de tanto a mídia falar as mesmas palavras, a pessoa vai se alimentando daquilo, ela vai ficando hipnotizada, ela não consegue raciocinar diferente. E é interessante que essas pessoas, elas não se permitem serem convencidas. É muito interessante isso. Elas falam, enquanto você está perguntando, elas falam a opinião delas, que é exatamente o que a mídia fala. Você não percebe nenhuma inferência diferente. Você percebe, assim, um discurso pronto. E aí, quando você vai dar o argumento, ela responde o mesmo argumento que a mídia fala. Então, assim, não tem um questionamento sério ou sincero. Não tem. Não existe um questionamento sincero. Então, eu fui perguntando e aí na hora que eu fui começar a dar os argumentos, já começou a ficar estranho. Não, mas o Lula foi inocentado, não? Aí eu já percebi que ela começou a ficar nervosa e tal. Tipo assim, ela não ia me ouvir. E aí eu falei assim, olha, professora, então, acho que você não vai me convencer, eu não vou te convencer, né? Então, vamos parar por aqui, né? Pra não ficar ruim o nosso relacionamento. Só pegar um gancho nesse que você falou. Assisti uma vez uma entrevista com o Ricardo Ventura, que é especialista em linguagem corporal. Sim. E ele falou um negócio que foi muito interessante. Ele falou assim, você acredita numa experiência que, de repente, todos os dias você ouvisse a mesma coisa, da mesma forma, e aí você acha que, provavelmente, se você ouvisse aquilo ali todo dia, você iria ser influenciado por aquelas palavras? Aí todo mundo respondeu sim. Falou, é isso que a novela faz com você. Sim. A novela, ela faz isso todo dia. Ela entra todo dia na tua casa, ela coloca alguns comportamentos. De primeiro, você estranha. Só que depois você vai achando que aquilo é um comportamento normal. Né? Tanto é que, se você pegar as novelas da Globo, o malvadão é sempre empresário, a pessoa da igreja é sempre uma vilã, entendeu? O adultério é uma coisa assim super normal, entendeu? Até incentivada. E aí ele fala, é exatamente isso que a novela faz. Ela começa a te manipular sempre. Então, se você perceber alguma coisa que te causa estranheza, cuidado, você pode estar sendo manipulado. E outra, até bom você ter dado esse ensejo. Então, quem está nos ouvindo aqui pela rádio, principalmente, não assista a novela da Globo. Não assista, porque você vai estar sendo influenciado. Também. Se possível. Mas você sabe que essa questão, eu queria comentar um assunto que você falou, Andressa, que eu achei interessante. Porque eu tenho conversas com meu irmão e eu sou um pouco mais conservador que ele. Longe dele estar à direita, mas eu sou mais conservador que ele. E às vezes eu começo a falar umas coisas pra ele. Esquerda, você quer dizer, né? Ele tá um pouquinho mais pro centro do que eu, né? Eu não quis usar essa palavra, mas me confundi na colocação. Mas ele porque aqui é tudo à direita. Na minha conversa com ele, uma vez eu tava falando, ele falou pra mim assim, mas isso que você tá falando vai contra tudo que a imprensa fala.
Só que assim, eu tenho cuidado, tá? Porque eu leio 2 jornais que são jornais tidos por conservadores e eu leio 3 jornais que são jornais tidos por de esquerda. Um é totalmente de esquerda, um outro mais ou menos, um outro 60% de esquerda e já foi um jornal conservador. Não vou falar os nomes para não dar ibope para eles, tá? Exato. E eu leio esses jornais, então eu vejo, eles falam exatamente a mesma coisa. O que muda um pouco é a narrativa. E aí, falando sobre a questão da visão que eu acho desses jornalistas que estão hipnotizados, esses professores que estão hipnotizados, eu acho que na verdade para eles o problema não é a questão da moralidade, não é a questão da liberdade, não é a questão dos valores que estão em jogo, é a agenda. É a agenda. Então aquele que defende a agenda que eles acreditam que é a certa, este tudo pode. Então na cabeça deles, o Lula, não importa se ele é bandido, se ele foi condenado ou não, eles vão defender de qualquer forma, porque o Lula representa esta agenda. Quem está do outro lado não representa representa a agenda contrária. Então é inimigo. Se é inimigo, tudo não precisa de dar democracia, não precisa de Estado de Direito, não precisa do devido processo legal. Eu vou na cabeça deles, vou defender isso pro meu inimigo. Agora, vocês falaram uma coisa muito interessante. Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma ela produziu várias novelas na Globo, uma pessoa chamada Jeanette Claire. Sim. Famosa, né? Jeanette Claire. Talvez não seja do seu Não é tempo. Da época da A gente é um pouquinho mais velho, Andressa. Um pouquinho mais... Mas a Jeanette Claire, quem está nos ouvindo aqui, com certeza já deve ter ouvido falar. A Jeanette Claire é comunista, tá? Comunista. E aí, vamos lá. Eu queria pedir para que você vá e olhe as novelas que foram produzidas pela Jeanette Claire. E depois você vai lá e olha qual que é o roteiro dessas novelas. E aí você tira as suas próprias conclusões. Quer um exemplo? Só para não ficar no abstrato? Irmãos Coragem. Pô, a gente já ouviu falar, pô, legal essa novela Irmãos Coragem e tal. Vai lá ver o que de fato está por trás do roteiro dessa novela. É uma ideia revolucionária. Sim. Você vai assim, não precisa de muito. Você que está nos ouvindo aqui, não precisa muito conhecer o que é algo revolucionário. Quando você vai ver que tem o patrão mau, que está escravizando e oprimindo. Então você tem a dualidade opressor e oprimido, e você tem alguém que vai lá destruir o sistema, essa pessoa que vai destruir o sistema é a pessoa boa, é a dualidade marxista. Então você percebe, Andressa, como a gente já é manipulado já há muito tempo sem perceber? Muito tempo, só que em determinado momento a gente começou a perceber que estava sendo manipulado, né? Pode ser, inclusive, por conta das próprias novelas que começaram a forçar um pouco demais, né? A amizade, e as pessoas começaram, opa, eu tenho filho aqui, não quero que veja isso, e começaram a desligar a Globo, né? Eu acho que essa ruptura, ela aconteceu quando eles começaram, porque assim, eles vinham... Deixa eu só aproveitar aqui, tem um rapaz aqui, ó, Dani, se o seu melhor comentário é repetir os chavões, talvez você não esteja no nível intelectual aqui do programa, tá? Tem muita coisa aí pra gente que tem que ir abaixo de 80 aí à disposição na mídia tradicional. Então, vá lá, porque talvez aqui, pra você poder contestar, precisa de argumentos melhores. Uma pessoa com esse tipo de argumento provavelmente não tem um QI acima de 80. Então, talvez aqui não seja o lugar pra você. Aqui a gente tem uma audiência um pouquinho mais qualificada do que o seu perfil, tá bom? Boa sorte. Então, eu não ia dar ibope assim, cidadão, não. Não, é que o comentário é tipo de gente burra, entendeu? Então a gente tem que só deixar claro para ele saber que não, até pro debate é desqualificado. Eu até perdi Fala o que você quiser. Eu tava falando. Era... Eu esqueci que a ruptura aconteceu. Quando aconteceu essa ruptura. Por que aconteceu? A esquerda como um todo, né? Ela foi tomando as universidades, o meio artístico. Aí que aconteceu? E o afegão médio, vou pegar aqui o termo do Emílio, o afegão médio, ele estava preocupado em trabalhar e trazer o sustento para sua casa. A nossa vida sempre foi essa. A gente foi doutrinado a não falar de política. Futebol, política e religião não se discute, sempre foi isso. A política ela tem que ser discutida, o futebol ele tem que ser um meio de diversão e você poder zoar. E a fé, realmente, eu acho que a fé ela não se discute. Fé, cada um tem a sua, né? Porém, você pode conversar sobre. Mas, enfim, sempre teve essa doutrina. Só que aí o que aconteceu? A gente ficou lá, no nosso cantinho, todo mundo trabalhando. E aí o que aconteceu? Eles começaram a avançar. A ruptura veio quando eles começaram a, assim, tipo... O homem branco é um racista em potencial. Sim. Aí o racista homem branco... Estuprador, né? Aí...
o homem, todo homem é um estuprador em potencial. Aí, ali começou a ter... Opa, peraí, essa conversa não tá legal. Porque eu não sou racista e eu não sou estuprador. Todo homem é um machista em potencial. Sempre o homem branco era o vilão. Aí todo mundo começou a olhar aquilo e falou, tem alguma coisa errada. Aí as pessoas começaram a ir atrás. E aí começa a vir, aí vem o Olavo de Carvalho, vários outras nomenclaturas aí, que eu não vou me adentrar agora aqui, que a gente começou a detectar isso daí. E aí começou um movimento muito forte. Mas a esquerda estava com o país na mão. Se ela não tivesse entrado nessa seara pessoal, a gente estaria adormecido até hoje. Então acho que ali foi a grande ruptura. Ela trouxe a agenda mundial. Agora, cara, esse ensejo que você deu aqui foi muito interessante, porque assim, para elevar o nível da conversa aqui, porque a gente respeita muito os nossos ouvintes e quem está assistindo, eu queria aproveitar esse ensejo e falar de uma questão que está me chamando muito a atenção também, Andressa, que é o seguinte, muita gente criticando o Catar por conta dos valores que são pregados lá dentro e da legislação que é ligada à questão da religião islâmica, né? E aí o que eu acho interessante é que assim, muita gente quer que o Catar se comporte como se fosse um país ocidental. E essas mesmas pessoas que querem que o Catar se comporte como um país ocidental são aquelas que apontam o dedo para o Ocidente e tratam como se o Ocidente fosse a pior coisa que já existiu na humanidade. Eu estou lendo um livro do Olavo que fala sobre os Estados Unidos e a nova ordem mundial, onde ele debate com o professor Dugin, o Alexandre Dugin. E é um debate assim que, num certo momento, chega muito elevado, depois eles vão para a canelada, mas é um debate que está num nível muito interessante. O que você enxerga disso? A mídia se surpreendeu que, de repente, descobriu que eu vi gente até falando que o Catar é do Emirados Árabes, né? A nossa imprensa que não sabe nada de geografia confunde essas questões. Mas, pô, não sabia que o Catar era um país muçulmano e que prega o Islã? Pois é, né? Essas pessoas, essa mídia maluca aí, eles vivem fora da realidade, né? E as pessoas que escutam a mídia, essa mídia famosinha aí, né? Globo e companhia, eles vivem fora da realidade, né? Eu ia contar sobre uma outra conversa que eu tive também com uma isentona. Aí foi um pouco diferente essa conversa, foi bem mais difícil, foi pior. Eu não esperava que conversar com uma isentona fosse pior do que conversar com uma petista. E foi muito interessante, assim, ela falando como se o que acontecesse na Venezuela era invenção de pastor. Ela usou esse termo, exatamente esse termo. Eu não acredito em tudo que pastor fala. Ou seja, a ditadura que acontece na Venezuela, em Cuba, em outros países, na China, que a gente sabe, né, que é uma realidade, para esse pessoal é uma loucura da nossa cabeça. Então, assim, a gente entender de geopolítica, a gente saber o que se passa nos países fora do Brasil, né, em outros países, é surreal para esse pessoal. Eles estão fora da realidade, eles não sabem o que está acontecendo de fato. Então, assim, eu fico muito preocupada com o nível intelectual dessas pessoas. De verdade mesmo. Quando ela começou a dar os argumentos, eu não acredito tudo que o pastor fala, eu falei, não estou acreditando, peraí. Minha senhora, eu estive na praia o ano passado e tinha uma mocinha vendendo sorvete, fui comprar, eu vi que o sotaque dela era espanhol. Falei, de onde você é? Ela é da Venezuela. Eu falei, sério, nossa, e como tá lá? Ela me contou exatamente a miséria para você comprar algum alimento, você precisa de uma pilha de dinheiro, não tem alimento no mercado. Contou tudo que eu... Não foi combinado, não foi nenhum pastor que me falou, não foi nenhum presidente que me falou. Eu ouvi de uma venezuelana que morava lá. Então, assim, essa realidade do Catar, ela sempre existiu, né? E as pessoas, elas vivem fora da realidade. Agora, foi um erro, na minha opinião, foi um erro colocar a Copa num país desse, porque futebol já sugere o quê? Cervejinha, já sugere... né? Festa. E um país onde não é permitido ter festa, onde não é permitido várias coisas que pra maioria do mundo é normal. Então, assim, foi um erro. Então, assim, eu acho que é uma coisa um pouco, assim,
Tá, quer protestar, quer falar, tudo bem, mas assim, você acha que você vai mudar o Catar com o seu protesto? A gente não consegue nem mudar direito o nosso país, que é um país teoricamente democrático, né? Teoricamente livre. Já fomos, né? Um país livre. Então, assim, acho que meio assim, jogar, assim, acho uma bobagem fazer isso. Mas eu acho que com todo mundo livre. Eu acho que a gente não pode achar que, por exemplo, o conservador é livre para falar o que pensa e o esquerdista não. Então eles são livres para ficarem surpresos, impressionados, que, nossa, para eles é uma grande surpresa que o islamismo existe, né? Eles perceberam hoje, né, agora, que o islamismo existe. Bem-vindo ao mundo real, então aí, galera. É igual quando os brasileiros foram pegos lá, acho que é Indonésia, com questão de drogas, que lá é pena de morte. Mas eu acho que a lei do país acabou. Talvez daqui uns 10 ou 20 anos eles vão entender que existe um califado islâmico, que eles têm um projeto para o mundo. Eles vão começar a entender isso. Agora, você me chamou a atenção uma coisa muito interessante, Andressa, é que você mostrou a lógica do raciocínio dessa sua colega que se diz como isenta, né? Na verdade, isenta não existe, né? Ela já tomou uma decisão. Só um adendo. A conversa terminou com eu sendo chamada de idiota, mandando calar a boca. Esse foi o nível do final da conversa. Eu fiquei perplexa, assim. Falei, meu Deus, ela não aguentou argumentos simples, assim. Tipo assim, fui respondendo, ela não aguentou a verdade. Então, assim, é uma hipnose. É uma opressão demoníaca. Porque, assim, só uma pessoa que está debaixo de influência demoníaca age daquela forma. Eu simplesmente estava calmamente dando os meus argumentos. Ela começou a me atacar, mandou eu calar a boca. Tipo, quase que ela voou em cima de mim. Então, assim... Não é normal uma coisa dessa. Há uma influência demoníaca além da hipnose. Só pra fechar aí o que eu tava dizendo. Porque imagina o seguinte, ela diz, eu não acredito no que acontece na Venezuela. Então, vamos analisar essa questão. Bom, tudo bem, você pode não acreditar ou não, mas você já parte do pressuposto que tudo que se fala sobre o que acontece lá é mentira. Baseado em que você fala isso? Então, você tem que ter alguma justificativa. Ok, tudo bem. Porque você duvidar de algo que está sendo falado, você tem que ter algum elemento para duvidar. Aí ela, não, porque isso é coisa de pastor. Tá, ela tem algum elemento que algum pastor falou isso, ou que algum pastor falou isso. Tá, se falou por que interesse? Qual que é o interesse? E aí ela diz assim, mas eu não confio em pastor. Quer dizer, ela já muda tudo. É um silogismo puro. Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode não acreditar no que um pastor fala, se você tiver algum motivo para isso, você tem direito, né? Nós vivemos num país que já foi livre, quem sabe a gente volte a ser no futuro. Mas uma coisa não tem nada a ver com a situação da Venezuela. E o que você falou é tão interessante, porque assim, hoje, do trajeto que eu saí de casa, da minha casa até a Rádio ABC... Nos semáforos você encontra pessoas que estão com placa, eu sou da Venezuela, preciso da sua ajuda. Cara, poxa, ao invés dela ficar falando esse tipo de coisa, para o carro, senta e conversa com a pessoa. E se possível, ajude também a pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa também quer falar que quer mudar o mundo e não fala, não ajuda as pessoas que estão muito próximas. Marcelo, quer suas considerações finais? Que a gente está nos 5 minutos finais do programa. Estamos aí nos 5 minutos finais. Agradecer mais uma vez estar aqui. Hoje realmente o debate foi extraordinário, acho que a gente conseguiu elevar aqui muito, enaltecer aí que realmente estamos muito preocupados com o futuro do Brasil, mas nós já prevíamos isso, né? A gente, antes das eleições, a gente conversou muito aqui sobre isso, sobre a possibilidade do Lula chegar ao poder. Não sabemos se isso vai acontecer ainda, muita coisa vai rolar ainda. Mas eu acredito que, independente disso, a nossa luta ela não pode deixar de acontecer. Porque nós ficamos adormecidos durante 30 anos e não vai ser em 5, 6 anos que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Até o meu amigo Wesley Belarco está aqui, a gente conversa muito. Né? Um abraço aí para você, Wesley. A gente fala que muito provavelmente os frutos do que nós estamos plantando hoje, nós mesmos não vamos conseguir colher. A gente vai ter que deixar isso para a geração futura. Quer aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que tá aí, menos pro rapazinho lá que mal educado. Mal educado a gente não manda, a gente não trata nem com respeito. Vou mandar um abraço aqui para Graça Godoy. Mal educado não, gente que é ignorante, né? Porque os caras não sabem argumentar, nem merece ser lido. Ronaldo Ferreira, Maria Anunciada da Paraíba, de João Pessoa, Rayane Oliveira, Ellen Oliveira de Paula, Thiago Aguiar,
Tiago Aguiar, meu amigo Wesley Belarco, Silvana Baroni. Sil, um beijão para você. E o William tem boa bagagem ao citar o califado, nitidamente está por dentro da obra do professor sobre a nova ordem mundial e os 3 grandes poderes operantes. Califado, metacapitalismo e bloco eurasiano. Palavras de Wesley Belarco. E o Thiago Aguiar também aqui, que você já tinha mandado um abraço para ele. Então, aproveitando pessoal, que nós falamos do Olavo aqui, o nosso livro que a gente indica sempre todo o programa, Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil, da Editora Armada. Quer fazer suas considerações, Andressa? Fique à vontade. Bom, quero agradecer por esse debate muito elevado, realmente. Muito bom conversar com vocês. Muito bom estar aqui. E me sigam lá, gente, nas redes sociais, pra gente continuar acompanhando aí quais serão as cenas dos próximos capítulos da nossa nação. Andressa Marques, VSA. Uma boa noite a todos aí. Aliás, aproveita e manda um beijão pro seu pai, que ele veio aqui no nosso programa, foi muito gentil e o programa foi de altíssimo nível também. Sim, um beijo, pai, mãe, marido. Te amo, amo vocês. É verdade. Você quer mandar um beijo pra sua esposa também? Eu gostaria de mandar um beijo para minha linda esposa. Ela vai ficar um pouco brava que eu vou falar o nome incompleto dela. Elissandra Maria de Souza Marcondes, mais conhecida como Sandra. Sim. Beijão, meu amor. Daqui a pouquinho tô aí. Você fez pra dar uma provocação. Você não quis ser bom o suficiente. Eu quero mandar um abraço também para minha esposa, que hoje a gente assistiu o jogo juntinhos lá, torcemos pelo Brasil e para o Brasil, né, para as duas coisas. E continuamos torcendo para o nosso país, que ficaria muito mais feliz em ter a solução desses problemas do que propriamente ganhar a Copa do Mundo. Se puder ter as duas coisas, melhor, mas entre uma coisa e outra eu prefiro que o Brasil resolva. Quero agradecer muito o Vini pelo trabalho excepcional que ele sempre faz aqui no programa, sempre muito dedicado aqui. E cumpre muito o seu papel de maneira brilhante aqui no programa. E todo mundo que participou, né? Todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que acompanhou aqui o programa Tudo Night, e você, Andressa e Marcelo, que vieram aqui gentilmente participar do programa, e vocês elevam muito o debate do nosso programa. E eu quero aproveitar aqui para fechar, né, nessas considerações finais que eu gosto de sempre dizer, que às vezes as pessoas não entendem que essa mentalidade revolucionária dessa esquerda. Por que é tão louco essas coisas que as pessoas pensam? Porque parece que muda um chip. Realmente elas começam a pensar de uma outra forma. E aí, uma coisa que a Andressa falou que eu quero jogar aqui para você que está me ouvindo e está nos assistindo nesses minutos finais. A proposta deles é destruir tudo que existe para que a partir daí surja um mundo melhor. Não foi para isso que Deus colocou a gente aqui no planeta. Deus colocou a gente no planeta para a gente seguir aquilo que Ele deixou. Ele veio aqui, Ele se encarnou e deixou claro o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que seguir as recomendações que Ele deixou. E não disse que este mundo seria salvo por nós. É claro, a gente tem que fazer o bem, tem que fazer o certo, tem que agir de forma virtuosa. Mas em primeiro momento a transformação tem que ser na nossa conduta interna. E é isso que a gente tem que tratar como verdade absoluta e seguir a isso. E aí a gente vai estar no caminho certo. Então, essa gente que propõe esse tipo de coisa, de destruição de tudo, que vai trazer um mundo justo e fraterno, esquece, gente. Não dá certo, nunca deu. E todas essas pessoas que propuseram um modelo de sociedade trouxeram uma sociedade muito pior, muito mais tirânica, que foi ruim para todo mundo. Então, eu espero que todo tirano caia e pague de maneira muito forte por tudo aquilo que fez de imoral, ilegal e que atrapalhou na sociedade. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.